Oi, eu sou o Marco. Aquele que dá aula pra vocês é um fake só. Eu sou o Marco de verdade. Tava lá na França, e aí eu tava lá, só que eu só sabia falar em inglês, né, direitinho, assim. Eu pedi as potato fries lá. Acredito que eu sofri preconceito porque eu tava falando inglês? Pois é, isso me deixou um tanto quanto revoltado. É isso aí, eu fiquei muito revoltado, sabe? E aí eu comecei a pensar na origem desse preconceito e não sei o que. Teve origem na Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Que em falar nisso é uma hipocrisia, né? Porque historiador tudo não sabe fazer conta, porque é incrível. A guerra teve 116 anos e eles chamam de Guerra dos 100 Anos. Mas essa guerrazinha aí deu origem a esse povo francês, sabe? Acha que pode com os ingleses, a gente pode mais, sabe qual é? Não, não é assim. Então, a Guerra dos 100 Anos teve início quando o rei francês morreu. Só que incrível, porque todo rei da história não deixa filho. E aí o rei da Inglaterra se aproveitou da situação, o Eduardo III, e ele, que era neto de um rei francês, o Felipe, ele reivindicou o direito de unir as duas coroas. Imagina você, Mitsui, você. Então, se você é um comerciante de Flandres e você tem laços comerciais com a Inglaterra, quem você vai apoiar? A Inglaterra, é óbvio. Então, foi isso que aconteceu. Os comerciantes de Flandres apoiavam os ingleses. Então, na primeira fase da guerra, como os ingleses tinham o apoio dos comerciantes de Flandres, sabe como é, né? Os ingleses foram lá e todos os franceses, todos. Mas no meio de tudo isso, a peste negra foi lá e os dois lados. E aí teve um momento de paz. Até que em 1360, a França se viu obrigada a assinar o Tratado de Bretigny, ou como os franceses diriam, Bretigny. Esse tratado aí, que consolidava o domínio inglês sobre os territórios franceses. E foi nessa época que os camponeses franceses, eles, por conta dos altos tributos, do alto custo de vida, eles entraram em crise. E eles não tinham nada pra comer, não tinham nada pra beber, sabe? Não tinha nem pipoca, nem, sabe? Nada assim, nada mesmo. E aí, eles organizaram as chamadas Jacqueries, que são as revoltas camponesas. Por favor, atenção, muita atenção agora. Por favor, Mitsui, atenção. Isso. E foi nessa época que o exército francês começou a reorganizar suas forças e montou um exército mercenário, que é um exército pago e não mais pela relação de suzerania e vassalagem. Nas últimas décadas do século XIV, a Guerra dos 100 Anos parou de novo porque houve uma série de revoltas dentro do reino francês. Em 1415, o rei britânico Henrique V retomou a guerra e nisso ele assinou um tratado de Troyes que dava o direito a ele para pegar o trono francês assim que o rei morresse. Agora prestem atenção, em 422, com a morte de Carlos VI e de Henrique V, os dois reis, a irmã de Carlos VI, que era casada com Henrique V, assumiu o trono francês. E foi por isso que os camponeses franceses se revoltaram, porque eles estavam totalmente insatisfeitos com a dominação estrangeira promovida pela Inglaterra. E foi nesse quadro de revoltas que uma personagem revolucionária apareceu. É a Joana d'Arc, sabe? Aquela que foi pra fogueira, não sei o que. Então, ela apareceu. E sabe, eu fico me imaginando o que será que ela estaria fazendo hoje. Não era bem isso que eu tava imaginando. Mas enfim, a Joana d'Arc, ela organizava os camponeses em uma revolta popular. E foi por isso que os nobres franceses, que estavam totalmente insatisfeitos, arquitetaram a entrega da Joana d'Arc para os ingleses. E por isso ela foi condenada por bruxaria e foi para a fogueira. E mesmo com a entrega da heroína... Nossa... mesmo com a entrega de Joana d'Arc, os franceses conseguiram expulsar os ingleses da porção norte de seu país,
a região de Flandres. E por isso, em 1453, foi assinado um tratado de paz que acabava com a Guerra dos 100 Anos. Sabe, por que eu não posso falar em inglês? Lá é obrigatório falar francês, todo mundo que vai lá, como assim? Não pode ser assim. A nação, sabe, só porque foi criada a partir de uma guerra, que eles se uniram para conseguir combater os ingleses, e mesmo com a líder morta, eles conseguiram o povo se unir para combater os ingleses, não quer dizer que eles tenham que ser egocentristas, que eles tenham que impor sua cultura. A nação não é tão forte assim quanto eles pensam, sabe? Não é uma coisa que me agrada muito.